Olá, estamos de volta no Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick. No episódio de... antes de falar do episódio de hoje, eu já ia esquecer de agradecer e etc, né? Então vamos lá, antes que eu esqueça de novo. Bom, eu tenho que agradecer os ouvintes que nos escutam em Singapura, em Angola e no México. Eu nunca pensei que ia ter gente ouvindo nesses lugares, então eu só tenho que agradecer vocês, muito obrigado. Bom, se quiser saber de notícias, você acompanha no Twitter, tem lá nossa conta no PTO, arroba PTO, Café Podcast, ou no site lá, .café.fernandowick.com. Não vou colocar em outras redes sociais porque dá trabalho, então se quiser, no máximo a minha conta você também vai saber as coisas, mas normalmente vai na conta oficial. Este talvez seja um dos últimos episódios desse ano, porque eu já estou cansado, a pandemia acabou comigo e esse trabalho novo, mas espero que ano que vem a gente continue por aí. Então, se você gostou ou não, de preferência se gostou, depois deixa um recadinho aí em algum lugar falando que você está gostando e tal, põe sugestões de pauta para esses podcasts, porque eu também acabo ficando sem ideias, né? Enfim, eu queria tem uma coisa que eu comento, assim, eu uso esse podcast para conversar com as pessoas que eu tenho admiração e por razões da vida acaba que eu não consigo arrumar tempo para conversar com elas, né? Então o podcast serve como uma boa desculpa para isso. E dessa vez quem vai vir aqui participar e vai contar um pouquinho da sua história, vai falar sobre comunidade, da carreira, dar dicas, é o Aí eu vou ter de ver se eu consigo pronunciar direito, hein? Cristiano Dietrich. Deus o livre, cara. Acho que ninguém nunca falou com tão bonito o meu nome, eu acho. Que legal, cara. Tá certo? Tá certo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tem geralmente o pessoal coloca T, Dietrich, mas não, é Dietrich aqui mesmo. É isso aí. Tô treinando. Eu dei uma treinadinha antes. O seu sobrenome é de qual ascendência? Alemã. Cara, meus bisavós vieram fugidos da Segunda Guerra, sabe? Caramba. Então, o negócio da Primeira Guerra, lá 1900 e pouquinho, 18, 19, eles vieram pra cá, sabe? E é bem louco. É uma família bem, bem diferente. Tem tudo que é canto, tem o Dietrich. Opa! É isso aí. E também é conhecido aí na comunidade de tecnologia, principalmente em Porto Alegrense, como Mato Fino. É isso, né? Cara, daí é um... Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar então contando a história do início, né? Já que tu puxou Mato Fino, eu acho que o que mais tem história talvez seja do Mato Fino. Cara, eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre não, uma cidade vizinha, Porto Alegre, aqui Gravataí, é a região metropolitana, né? Então, e Gravataí, por mais que seja a região metropolitana, vamos lá, São Paulo tem a região metropolitana de São Paulo é gigantesca, né? Então, se tu falar que é da região metropolitana, tá falando do que é de São Paulo praticamente. Tirando São Paulo, os outros lugares, a região metropolitana é composta de uma capital e algumas cidadezinhas esparsas em volta. O Rio Grande do Sul é exatamente nesse estilo, e daí Gravataí é uma cidade da região metropolitana, porque é uma cidade vizinha, porém é 50 km de distância de Porto Alegre. Então já é bem distante, é bem longe, e já é considerado interior, porque, né, tu tem que pegar a freeway e andar bastante, que é a nossa avenida aqui, a nossa principal via de acesso. E eu sempre morei no interior de Gravataí. Então, era o interior do já considerado interior, né? E o lugar onde eu morava, onde eu passei boa parte da minha vida, é um lugar chamado Mato Fino. Tanto é que se vocês botarem no Google aí Cascatinha Mato Fino, era praticamente o quintal da minha casa esse lugar, sabe? Porque é realmente na mesma rua desse lugar. E beleza, né? Morei lá, é isso aí, estudei no colégio local lá, meu primeiro grau completo. Depois eu fui estudar no centro de Gravataí, na cidade.
Daí, porque o segundo grau só tinha no centro da cidade. Daí eu cheguei lá, primeiro dia de aula do segundo grau, né? Eu quero que vocês se apresentem, nome, idade, de onde vocês são. Daí tinha lá, Aninha, tenho 15 anos e moro na Coab, né? Porque toda cidade tem uma Coab, né? Gravataí não é diferente. Eu sou o Pedrinho, tenho 14 anos e moro no centro. Eu sou o Cristiano, tenho 15 anos e moro no Mato Fino. Esse foi o meu primeiro grande erro, né? Ter falado a verdade. O segundo grande erro foi ter ficado brabo quando 100% da turma começou a rir de mim. De verdade, assim, sabe? Todo mundo riu de mim. E daí eu fiquei muito bravo, fiquei vermelho. Eu sou alemão, né, cara? Sou descendente alemão, então eu sou bem branquinho. Qualquer coisa eu viro um pimentão. E fiquei muito bravo, fiquei irritado. Naquela época a gente não tinha tanto o conhecimento, o autoconhecimento que a gente tem hoje, então era difícil descontrolar. Eu fiquei muito bravo, fiquei vermelho. Todo mundo riu. E daquela turma, eu pensei, bom, passei o segundo grau inteiro e pensei, agora eu tô safo, ninguém nunca mais vai, né? Eu vou sair de Gravataí, né, cara? Eu vou trabalhar em Porto Alegre, ninguém vai conhecer, ou talvez vou para outro lugar do mundo e ninguém vai conhecer. Mas, cara, não adianta, né? No segundo grau, ensino médio, eu marco o cara. E daí, todos os lugares aonde eu vou, tem alguém daquela turma. Então, aonde eu trabalho, tem alguém, ou pelo menos tem um conhecido, um amigo de alguém que estudou comigo e falou meu apelido, sabe? E, cara, isso foi indo, e hoje eu sou o Mato Fino em todas as comunidades, eu acho, sabe? Quase todas as comunidades. Porque em algumas delas tem conhecido de um amigo, e daí assim vai. Cara, é bem. Tá aí a origem do meu apelido. E eu acho que agora é público para todo mundo, né? Porque antes eu comentava com as pessoas quando me perguntavam onde é que é, agora tô no podcast, milhares de pessoas vão ver, incluindo Singapura, México e o que for, então. Milhares é exagero. Cara, seja otimista, Fá, que durante toda a história, enquanto esse podcast estiver no ar, tu vai ter pelo menos 1000 pessoas, então já são milhares, né? Verdade. Cara, então essa é a história do Mato Fino, só que o Cristiano, né? Pode falar, vai lá. Não, eu ia perguntar quem é o Cristiano. Isso, daí o Cristiano, cara, então... Já contei uma parte da história, então eu sou de origem alemã do interior do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Planalto, no Paraná, que fica a 30 quilômetros da divisa com a Argentina, sabe? Então, uma cidade extremamente pequena. Os meus pais saíram de lá nessa região do Paraná, o pessoal vive muito da agricultura, né? De agricultura familiar e tal. E o meu pai, quando eu nasci, ele era agricultor também, e eu nasci, e daí eu dei azar para meu pai e para minha mãe, porque as duas safras que tiveram nos 2 anos seguintes foram, tipo, acabou assim, sabe, deu chuva, granizo, ou seca, e daí eles não conseguiram, tipo, não conseguiram colher nada, sabe. E daí eles resolveram abandonar aquela vida de agricultor e vieram para o Rio Grande do Sul. Na cara e na coragem, vieram para cá. E daí se instalaram aqui em Gravataí, né? E aqui é onde eu moro, então, desde os meus 2 anos de idade, sabe? Fiz o colégio, segundo grau. E daí, cara, tem uma história que é engraçada. É tragicômica, né? Tragicômica. Porque eu sempre, desde pequenininho, eu sempre quis ser jornalista. Eu nunca me imaginei trabalhando já porque morava no interior, eu nem sabia que era computador. Meu primeiro contato com computador foi quando uma vizinha ganhou um computador de um candidato a vereador, sabe? O candidato falou, deu computador, daí eu fiquei olhando de longe aquilo lá. Mas eu queria ser jornalista. E daí, quando eu acabei o segundo grau, eu me inscrevi para fazer vestibular na URGS, a Federal aqui de Porto Alegre, né, aqui do Rio Grande do Sul. Me inscrevi para fazer jornalismo, para poder pagar a matrícula. Eu tive que capinar um terreno de um vizinho lá para juntar a grana para poder pagar a matrícula. Daí paguei o vestibular, né, o valor do vestibular. Paguei, comecei a fazer aqui em Porto Alegre, naquela época,
começava a fazer o vestibular no domingo e até quinta-feira. Daí eu fui domingo, né, peguei o meu pai foi junto na época, porque eu não tinha ideia onde é que era em Porto Alegre. Daí eu fui domingo de boa, fui segundo de boa, fui na terça de boa. Quarta-feira peguei o ônibus, fui também, desci onde eu sempre descia, ali no centro de Porto Alegre, e daí eu tinha que caminhar umas 4 quadras até pegar o próximo ônibus para ir pro colégio onde tinha que fazer. Nesse caminho, eu tava indo, andando com a minha mochilinha, e daí 3 pessoas me abordaram, né, gentilmente, pedindo para que eu entregasse tudo que eu tinha de valor, né. Daí, gentilmente, é claro que foi sarcástico, porque o cara tava com uma faca no pescoço, o maluco tava segurando meus braços, sabe, então... E daí eu entreguei a mochila, né, dei a mochila, dentro dela tinha caneta, tinha minha identidade, tinha os livros que eu tava lendo lá, para ler nos ônibus. Entreguei a mochila e falei, cara, por favor, me deixa a identidade e a caneta, que eu tô fazendo a prova da URGS e eu não consigo entrar sem a identidade e sem a caneta. Não, perdeu. E saíram correndo, né? E daí eu não consegui terminar o vestibular para jornalismo e não consegui, né, essa oportunidade eu não tive, né, não consegui finalizar o vestibular de jornalismo. Só que antes disso, eu lembro que eu tinha feito o Enem, e daí depois eu tinha me inscrito no recém-criado ProUni, né, foi o primeiro ano do ProUni, né, eu me inscrevi no ProUni, selecionei lá as faculdades que eu queria, selecionei os cursos que eu achei legal, só que nenhuma delas tinha jornalismo. E daí o que eu fiz? Na verdade tinha jornalismo, mas o que eu fiz? Eu botei uma universidade aqui em Porto Alegre mesmo, de jornalismo, botei uma em Canoas, que era de comunicação, e botei a última opção, que era de sistema de informação em Gravataí, né, uma faculdade que recém estava se criando. E daí... como eu tinha perdido lá, né, no dia lá que eu fui assaltado, eu não consegui fazer o vestibular, eu fiquei bastante triste, né, fiquei bastante frustrado. Vim para casa, né, fiz todos lá os corres de BO e tudo mais, cheguei em casa e depois, passados uns 2 dias, né, na sexta-feira da mesma semana, eu recebi a ligação da faculdade aqui de Gravataí dizendo, tu foi aprovado aqui, tu ganhou uma bolsa integral pelo ProUni para fazer sistema de informação aqui na nossa faculdade. E daí eu, show, beleza, pelo menos vou ter um diploma, vou fazer alguma coisa, né, vou estudar. Mas o que é sistema de informação? Daí a senhora disse, não, é computação, tu vai trabalhar com informática. Eu, tá bom, eu acho que eu consigo me virar com isso até eu fazer jornalismo. E daí fiz a matrícula, me inscrevi para fazer o curso e comecei a fazer o curso, só que como eu falei, meu único contato com o computador foi que uma vizinha tinha ganho de um candidato a vereador. Eu nunca tinha ligado o computador, nunca tinha feito nada, sabe? Daí no primeiro dia de faculdade eu cheguei, olhei assim aquela coisa, daí esperei todo mundo chegar, sentar, o computador estava desmontado, né? A primeira tarefa era a cadeira de introdução à computação, coisa assim, era ligar o computador, né? Tipo, montar ele e ligar, botar... E era coisa simples, tipo, era botar a memória, botar os cabos de força, fechar ele e ligar. Daí eu lembro que eu sentei assim, todo mundo chegou, começou a chegar, a professora explicou o que tinha que fazer, e eles começaram a fazer, e eu fiquei olhando e comecei a imitar eles, sabe? A minha primeira montagem de computador foi imitando alguém. E daí montei meu computador, liguei, e daí eu não sabia logar no PC, porque eu não sabia o que estava me pedindo ali, de um tal de usuário, e daí depois eu botei meu nome e pedi uma tal de senha, e daí eu não sabia o que estava acontecendo. E assim foi o meu primeiro contato com o mundo de tecnologia, foi esse, sabe? E cara, depois disso, né, depois desse início meio conturbado com informática, é onde eu acabei gerando outros contatos, assim, sabe? Quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei a fazer sistema de informação, eu não trabalhava na área, eu era padeiro, sabe? Eu trabalhava numa padaria lá na localidade onde eu morava, no interior de Gravataí, lá, né? Então eu trabalhava numa padaria, tanto é que quando eu comecei a faculdade, até o primeiro ano de faculdade eu trabalhava lá.
e o pessoal ficava folgando em mim que eu ia programar pão, né? Eu ia criar um sistema de sovamento de pão, essas coisas assim, sabe? O pessoal fazendo bullying, né, cara? Exato. E daí cara, é engraçado porque a gente acaba se aproximando de pessoas, a gente, né, inevitavelmente, durante a vida, a gente acaba se aproximando de pessoas que têm um pensamento muito parecido com a gente, sabe? E eu acabei virando muito amigo de uma pessoa na faculdade lá, o Nelson, e ele trabalhava na área de infraestrutura de uma empresa de Porto Alegre. E a gente conversava bastante, a gente tinha bastante afinidade, ele sempre falava que um dia eu ia trabalhar com ele. E foi que depois de 1 ano e meio de faculdade, eu acabei estagiando na empresa onde ele trabalhava, sabe? Eu era estagiário dele, literalmente, na empresa onde ele trabalhava. E daí, naquela época eu já sabia instalar o Windows, né? Eu sabia formatar a máquina, né? Então já tinha aprendido, já via colegas fazendo, já tinha feito isso também. Só que daí, quando eu comecei a estagiar lá, na entrevista, o gerente lá perguntou: como é que é o que tu faz hoje? Eu sou padeiro, né? Eu trabalho dentro de uma padaria. E o meu dia a dia não tem nada a ver com computador, mas eu gostaria muito de viver isso, porque eu vi na faculdade, eu acho legal, tô achando bem bacana, eu acho que eu queria ter essa experiência. Daí ele me perguntou como é que era a minha bancada de trabalho, se era organizado, se eu mantinha as farinhas no lugar, se eu colocava, se eu não era muito bagunceiro com água, tipo, perguntas assim aleatórias, sabe? Daí eu falei que não era uma pessoa organizada, e daí o cara acabou me contratando e eu virei estagiário desse Nelson. E daí no primeiro dia, cheguei lá, sentei, beleza, sei montar um computador, coloquei meu monitor, botei meu PC, o teclado, tudo direitinho, liguei o computador, e daí apareceu um tal de Suzy, cara, um camaleão na minha frente. Deu, ô Nelson, como é que o que é o Windows? Onde é que tá o Windows aqui? Daí, não, aqui a gente só usa Linux, cara, aqui o pessoal da infraestrutura só usa Linux. Entendeu? Linux? Isso, é Linux. Cara, muito louco ela. Foi tipo, o meu primeiro trampo de verdade na área de informática foi com Linux, sabe? E cara, gostaria de deixar registrado publicamente aqui que foi o lugar onde talvez eu tenha mais aprendido na minha vida, porque eu parti de um cara que só mal apenas formatava o Windows, e daí depois de 2 anos estagiando nessa empresa eu consegui instalar a Oracle, a configurar a Oracle, ter as minhas primeiras noções de rede em Linux, de rede de computadores, sabe? Então foi um lugar onde eu consegui aprender bastante mesmo, sabe? Apesar de não ter conseguido de não ter sido efetivado nessa empresa, foi 2 anos onde eu tive um aprendizado muito grande nesse mundo open source, né? Nesse mundo Linux. E daí e o gerente fez perguntas que eu acho que são interessantes. Eu não conheço o contexto todo, mas quando a gente costuma, pelo menos eu particularmente, quando eu vou fazer esse tipo de em processo de entrevista, tem que identificar se a pessoa consegue se organizar, mas antes de tudo, se ela consegue aprender. E então, cara, ele foi mais ou menos por essa linha, sabe? Ele perguntou como é que era meu ambiente de trabalho, né? Como é que era minha mesa de trabalho lá na padaria, se era organizado e tal. O que acontecia se o forno a lenha lá apagasse, o que eu faria, sabe? Foram coisas tipo do meu contexto, né? Que eu estava vivendo naquele momento. O cara foi bem sábio, por assim dizer, em fazer esse tipo de pergunta, sabe? Conseguir captar, porque na real ele queria saber exatamente isso, como é que eu trabalhava em cima de pressão, como é que eu resolvia problema, como é que eu me organizava, como é que era meu relacionamento com os colegas, só que isso tudo ele fez dentro do meu contexto, assim, sabe? Se um cliente te xingar, o que tu faz? Sabe, foram essas perguntas que ele acabou fazendo. Foi bem divertido, cara. Hoje né, relembrando isso, foi
foi bem divertido. E, cara, e foi nessa empresa aí, como o meu primeiro contato foi com, né, profissional foi com Linux, foi onde despertou em mim justamente a vontade, ou, né, eu acho que a vontade de querer saber como as coisas funcionam, assim, sabe? Muita gente com quem eu converso e que é da minha época, eles tiveram esse insight quando pegaram um carrinho na mão, sabe? Aqueles carrinhos de controle remoto, sabe? Eu tenho conhecidos meus que contam que eles aprenderam, tiveram um gosto pela informática, um gosto pela computação, porque eles pegaram um carrinho na mão lá, um carrinho de controle remoto, e daí desmontaram para ver como é que funcionava, e daí eles viram que tinha um computador lá, daí eles desmontaram também. E o meu não, cara. O meu despertar, eu acho, para esse lado da força foi colocando a mão na massa mesmo, sabe? Depois de ver como é que eu me logava no Linux, que eu aprendi a gostar do Linux e querer entender o que é o Linux, sabe? Não foi por algo físico, foi por algo lógico, por assim dizer, né? Sim, mas é interessante porque provavelmente hoje também a maioria das pessoas que vão ter contato com a informática tem a experiência parecida com a sua. Hoje em dia eu tenho certeza, sabe? Acho não, né? Eu não sei porque eu não convivo nesse meio, mas até onde eu consigo pegar, a faculdade hoje, são poucos os cursos que são mais voltados justamente a essa parte mais, não vou falar especializada, mas mais voltada a hardware mesmo, sabe? A infraestrutura propriamente dito, né? Então tu vai começar um curso, tu vai aprender o que é, né, uma arquitetura de sistema, vai aprender o que é um sistema operacional, vai aprender a programar, mas tu não vai entender como é que funciona um circuito lá por baixo dos panos para funcionar o processador, sabe? Talvez em ciência da computação, mas eu realmente, como eu falei, eu não vivo esse mundo, então eu não sei. Mas, cara, e daí como eu tinha que aprender Linux para poder resolver os problemas daquela empresa, eu tive que estudar, sabe? E daí eu vou comprar livro. Na época eu não tinha dinheiro, porque eu era estagiário, o estagiário recebia R$150 naquela época, sabe? Quando o salário mínimo era, sei lá, 400 pila, eu recebia 150 para trabalhar a mesma coisa que um CLT. A vida de estagiário naquela época era assim, hoje melhorou bastante. Então, eu não tinha dinheiro para poder comprar um livro. O que eu fazia era chegar mais cedo no trabalho, ligar o computador e daí pesquisar na internet como é que eu mexia naquilo que eu estava trabalhando, sabe? Como mexer no Linux. Daí, assim, eu fui aprendendo. Uma outra coisa que me ajudou demais, é por isso que eu queria trazer isso hoje, né? Foi bem legal, mas eu acredito que vai ser legal, é justamente como eu aprendi, como eu me desenvolvi nesse mundo, que foi justamente usando a comunidade, né? E a palavra é usando mesmo a comunidade, porque eu ia para os eventos e eu via os caras falando, e daí eu chegava no trabalho no outro dia, anotava nas folhas que o pessoal dos eventos dava, eu anotava o nome das ferramentas que eles estavam falando, né, ou os comandos que eles estavam rodando, chegava no outro dia no trabalho, porque eu não tinha computador em casa, né, então eu chegava mais cedo no trabalho e pesquisava sobre aquilo que eles estavam falando, sabe, tentar entender mais aquilo. E daí nesse meio eu encontrei muita gente legal, sabe? Tem gente que eu conheci lá, isso a gente está falando lá de 2007, 2008, tem gente que lá daquela época que eu converso praticamente todos os dias hoje, sabe? Que viraram meus amigos e são pessoas que eu tenho no meu convívio diário quase, sabe? Porque eu mantive essa relação, sabe? Esse relacionamento foi bem legal. É bem legal seguir com esse ciclo até hoje, sabe? E cara, foi muito importante para mim lá no início, foi muito importante para mim até antes da pandemia, está sendo muito importante para mim durante a pandemia, e eu acho que vai ser muito importante para mim o resto da vida, justamente esse contato com comunidade, sabe?
Eu sei que talvez durante a pandemia a gente fique, eu pelo menos, né, fiquei mais introvertido, né, não tenho feito todas as loucuradas que eu fazia antes sendo presencial, mas é um contato que a gente tem, é uma troca que eu tenho muito e que eu acho que é muito enriquecedor, sabe? Tanto para quem está iniciando, para quem é mais velho, quem participa de alguma comunidade, eu acho que ganha de qualquer uma das duas formas, sabe? Eu gosto bastante também, principalmente porque você retribui o que você ganhou, né? Exatamente. E daí isso a gente entra num papo muito louco, pelo menos é um papo louco que eu tive uma vez com um colega meu de trabalho, que a gente estava conversando justamente sobre comunidade. E daí é muito legal que tem um vídeo do TEDx, lá como é que se pronuncia aquilo, que é o cara dando uma palestra falando sobre comunidade, sobre líderes e liderados, eu acho que é mais ou menos esse o contexto. E daí o vídeo que ele mostra isso, e ele vai explicando, é um cara numa rave, né, eles estão numa rave lá, daí o cara se levanta e começa a dançar. E daí o cara fica dançando lá, só ele, todo mundo sentado, sabe? Deve ter 1.000 pessoas naquele campo lá, é um campo aberto, né? 1.000 pessoas naquele campo, o maluco vai lá, se levanta e começa a dançar e fica dançando e dançando e dançando, muito louco. E daí o cara explicando, né, que aquele cara lá, ele foi o primeiro, né? Ele pode ser chamado de líder, mas quem dá credibilidade para um líder, ou para quem dá credibilidade para aquela causa, são justamente os seguidores. E daí se levanta o segundo cara, né, o segundo maluco começa a dançar e quase que instantaneamente, sei lá, 20 pessoas em volta se levantam e começam a dançar. E está formada a comunidade, sabe? Eu achei muito legal, e daí a gente estava conversando sobre esse vídeo, eu e um colega meu, cara, é incrível a visão, eu achei bem interessante a visão, porque ele dando contraponto disso, sabe, que é muito importante. Ele diz assim, é legal e tal, mas isso não passa de filosofia, a gente não tem essa troca de comunidade, ela não vai enriquecer ninguém e dificilmente vai fazer alguém crescer. Daí quantas vezes tu pesquisou no Stack Overflow para poder resolver uma dúvida, ou para poder programar alguma coisa, ou para poder entender o comportamento de alguma coisa? Ele, algumas vezes. Pois é, cara, se alguém não tivesse postado lá, tu não teria consumido e tu não teria resolvido. Querendo ou não, tu fez parte da comunidade, sabe? E ainda assim, né, deu os contrapontos dele lá, contrariando. Mas é justamente isso, sabe? Tipo, o que a gente falou, em retribuir aquilo que a gente aprendeu. Eu tenho essa consciência, tu também tem, eu acredito que boa parte das pessoas que vão ouvir esse podcast também tem, mas não é de todo mundo, sabe? Tem muita gente que quer só consumir e tá confortável com isso. E não tem o que fazer, sabe? É ok, se aquela pessoa quer ser desse jeito, paciência. Infelizmente, a comunidade, a única. Quem perde é a comunidade, porque deixa de ter o ponto daquela pessoa para poder crescer, evoluir e melhorar, sabe? Então, é o que eu acredito e acho bem importante, sabe? Mas assim, acho que comunidade também atende ele, mas principalmente é isso um pouco que você falou assim, as outras pessoas que vão poder ajudar ela a continuar crescendo. Então, eu, quando vou participar, eu dou atenção para esse tipo de pessoa que você mencionou, mas ela não é a minha prioridade. A prioridade é quem está afim de continuar, quem está afim de manter. Porque, é verdade. É verdade. Eu acho que faz. E vamos lá, né? Faz parte do mecanismo de como as coisas continuam, né? Eu sei que não é o mesmo tipo de relacionamento, mas como é que um pai vai passar, sabe? Eu enquanto pai, eu quero que minha filha, eu desejo que minha filha siga alguns princípios que eu tenho, sabe? E eu vou tentar ensinar para ela para que ela siga esses princípios. Como eu falei, eu sei que o relacionamento não é o mesmo, mas para quem está na comunidade, talvez seja justamente isso, é a forma de talvez deixar um legado, sabe? Alguma coisa que eu aprendi, eu passei para alguém que estava muito empolgado e que seguia com aquilo, sabe?
É legal porque aqui em Porto Alegre a gente tem várias comunidades de tecnologia, né? E eu participo de algumas e tal, mas mais ativamente não. Ativamente, agora na quarentena tá bem inativo, mas eu participo mais ativamente na comunidade de Docker aqui de Porto Alegre. E cara, o processo de transição foi justamente dessa forma, sabe? Tava lá o Gomex, que hoje tá na Bahia, eu acho, não sei onde é que ele tá, porque, né, é um andarilho. Um abraço, Gomex, te amo. Mas era o Gomex, que era um dos líderes aqui da comunidade aqui em Porto Alegre, tava o Diogo Lucas e mais uma galera. E, cara, eles foram dar o próximo passo, sabe? Eles foram seguir a vida, foram seguir um outro caminho, foram, sei lá, fazer alguma outra coisa. E naquela época, enquanto eu estava aqui em Porto Alegre, né, enquanto eu estava começando, eu acredito que eles devem ter visto algum futuro em fazer com que isso seguisse, sabe? Que a comunidade seguisse. E o somatório também é uma das pessoas que ajuda bastante, mas eu acho que o legado que eles deixaram foi justamente a comunidade não morrer, sabe? E a comunidade não morreu porque teve pessoas empolgadas com aquela causa, com aquilo que a gente estava fazendo e resolveram seguir na mesma linha, sabe? E daqui a um ano, dois, ou daqui a 6 meses, um ano, 2, 3, sei lá quanto tempo, alguém vai seguir isso que a gente está fazendo aqui também, sabe? Alguém vai continuar tocando os meetups de Docker, alguém vai seguir tocando os DevOps Days, porque vai ter gente interessada nisso e são essas pessoas que fazem diferença pra gente, sabe? São essas pessoas que a gente dá atenção. Que nem tu falou, exatamente isso que tu falou, né? Ah, total. E quanto tempo você tá na área de operação? Você tá na área de operação ainda, né? Cara, de infraestrutura. Então, é legal porque tem várias apresentações que eu falo lá, que eu gosto de dizer que, né, daí eu enquanto palestrante, Mato Fino enquanto palestrante, né, eu tenho um slide lá que eu digo assim, que eu gosto de dizer, eu falo, né, que eu passei pelas 3 grandes eras da computação, né. Primeira grande era onde a gente chutava as coisas e xingava e botava fogo porque não funcionava, que era a máquina física. A segunda grande era o cloud, onde a gente xingava algum provedor porque ele não parava no ar, né? E agora a terceira grande era, que é de containers, né? Que tu não consegue nem xingar porque tu não sabe onde é aquela porcaria do container, se tá na Amazon, se tá no Azure, se tá onde for, aquela existe. Então, e daí eu digo isso porque eu comecei com operações lá em 2007, 2006, 2007, e felizmente ou infelizmente eu segui nessa linha de operações e infraestrutura até hoje, né? Hoje eu ainda trabalho com operações e infraestrutura com nomes mais bonitos, né? Com nomes mais elegantes, né? Mais nomes importados de fora, mas operações ainda, né, cara? Operações do mesmo jeito não, né? Mas operações no mesmo contexto que a gente tinha lá em 2010, 2008, 2009, sabe? Mesma coisa. Então são, sei lá, 10 anos, 12, 13, 14 anos, eu acho. E esses nomes importados aí, tem um deles que ficou muito comum, que é SRE, ou SRE, enfim, depende do sotaque da pessoa. SRE, né? O SRE é o novo sysadmin, né, meu? Cara, eu não sei. Eu tenho. Hoje no meu LinkedIn, se tu for olhar lá no meu LinkedIn, vai estar SRE na YouMove. E é engraçado porque dentro da própria Movement a gente folga nisso, sabe? E, quando acontece alguma coisa, eles dizem, porque o nosso SRE não soube fazer não sei o quê. É engraçado isso, sabe? Mas, cara, vamos lá. Essa palavra importada que a gente acabou trazendo para dentro do nosso contexto aqui no Brasil, lá fora faz muito sentido porque a noção que eles têm o modo que eles têm de trabalhar sempre foi diferente do que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Aqui no Brasil a gente tem 2 grandes estilos, pelo menos na área de sysadmin, na área de infraestrutura, a gente tem 2 perfis bem
e agora gerando polêmica, né? Tem dois perfis bem diferentes não, mas bem destacados, assim. Que o primeiro é o sysadmin, vamos dizer, raiz, que é o cara que mexe lá com a infraestrutura física de verdade e não gosta de contato com pessoas, não gosta de conversar com ninguém, que ele literalmente come Cheetos e toma Coca-Cola e vive sozinho, isolado num quarto preto. Mais ou menos que nem o Neo do Matrix, assim, sabe? Eu não sei se acho que não é do seu tempo, mas antigamente no Guia Foca até existia o Foca Linux, que é um manual de como sim. usar Linux. Tinha até umas traduções sobre o operador bastardo do inferno. E o operador bastardo do inferno é esse sysadmin tradicional. Mas, infelizmente, essas histórias se perderam. Nem sei se existe mais. Eu vou procurar, se achar, eu ponho nas referências. Meu, era engraçadíssimo. Mas é esse perfil que você tá falando aí. Isso, daí esse aí é o que a gente tem. É o que o mundo conhece, talvez, ou talvez seja o que mais satirizado, né? Mas que existe. Né? Tem pessoas que são assim. E ok, é o jeito que elas tocam a vida, é o jeito que elas tocam o trabalho, e com certeza alguém vai precisar delas para resolver algum problema ou durante algum tempo, sabe? E daí a gente tem um outro tipo de profissional que tem um perfil um pouco diferente, sabe? Que talvez seja mais aberto às coisas que podem acontecer, sabe? Tipo, é um perfil mais curioso, sabe? Que talvez goste mais de arriscar, sabe? Eu não quero só instalar um servidor e fazer com que ele fique no ar funcionando. Não, ele quer pensar o que talvez ele tenha curiosidade em entender como ele vai garantir que aquilo nunca caia, vai fazer com que aquela rotina de backup não seja feita manualmente todo dia às 10 horas da noite, sabe? Coisas que ele pode ter alguma vantagem. E daí, para esse cara, eu digo que a gente tem o sysadmin raiz lá, que é o tradicional, e esse cara é o preguiçoso, sabe? Esse cara é o cara que tem preguiça, né? E eu acho que é uma boa definição para quem não quer ser incomodado e para quem não quer passar trabalho, sabe? E esse cara, em vez de a gente começar a chamar ele de botar lá no currículo, eu sou preguiçoso profissional, a gente começou a dizer que ele é um SRE, sabe? Que ele é um DevOps Engineer, alguma coisa assim, sabe? Mas cara, é basicamente esse cara, sabe? O SRE para mim, ele não é o novo sysadmin porque a gente tem as definições são diferentes, né? Semanticamente vai ser diferente a definição, mas na prática SRE, ele é uma versão melhorada do nosso sysadmin, sabe? O sysadmin é o sysadmin não melhorado. Melhorado é um termo ruim. Eu acho que isso não cabe nesse contexto, mas SRE, ele é um modo diferente de encarar os problemas que a gente encontra durante o nosso dia a dia, sabe? A gente tem a forma tradicional de se fazer e talvez tenha a forma preguiçosa de se fazer, sabe? Uma forma que talvez gere menos trabalho ou talvez com um resultado um pouco mais rápido, um resultado diferente, sabe? E isso que você está comentando é interessante, porque eu tenho visto muito as pessoas falando que é SRE, mas no fundo, ela faz tudo que o sysadmin tradicional faz. Sim. E eu sou do tempo que a IT era a prioridade máxima, assim. E, apesar de a IT hoje ser praticamente uma coisa banida, eu converso com as equipes, eu falo assim, galera, a galera, pô, mas a gente tá fazendo ágil. Eu falo assim, vocês não estão fazendo ágil, os controles são piores. Vocês estão passando mais tempo mexendo, dando manutenção, vocês não fazem. Tem um monte de trabalho não planejado. Como é que vocês vão falar que tá melhor que o passado? Não tá, não, gente. Eu sofria menos com isso.
E aí vai em direção acho que um outro ponto que como você é um dos organizadores do DevOps Porto Alegre, que assim, apesar do sysadmin ou novo sysadmin ser chamado de SRE, e esse exemplo mostra que as coisas que estão em torno aí de SRE e talvez sobre DevOps, elas não, no fundo, elas não estão sendo aplicadas ou por falta de conhecimento, por falta de oportunidade. Então, vamos voltar um pouquinho para trás assim, o que é DevOps para você? Então, né, cara, eu, são ganchos perfeitos, né? Porque de um lado tu tem a forma tradicional como a gente faz as coisas, tipo, o SRE lá, ele é só o sysadmin que faz exatamente as mesmas, né, hoje, né, no contexto atual hoje. O SRE ele faz basicamente as mesmas coisas do que um sysadmin fazia. E isso é ok para quase todas as empresas que estão contratando SRE, sabe? Porque elas entenderam que se disser que estão procurando SRE, mais pessoas vão se identificar. Porque SRE é uma palavra de momento, né? Um buzzword, e elas vão ter talvez mais sucesso em contratar justamente um sysadmin tradicional. Elas não necessariamente querem alguém que pense na saúde da plataforma, na saúde da aplicação. Ela quer alguém que vai formatar o computador, ou que vai instalar uma ferramenta de deploy, vai fazer uma ferramenta de monitoramento, sabe? Ela não quer alguém que pense também no negócio, ela só quer alguém que resolva o problema de infraestrutura dela, não precisa de mim. E DevOps, onde é que DevOps cai nisso e é onde ele se encaixa nesse contexto, talvez seja justamente DevOps, infelizmente, ele entra num contexto, numa parte ruim dessa história, porque ele consegue englobar dentro do mesmo perfil vários atores dentro do time de tecnologia, ou dos times de tecnologia, numa única pessoa. E isso é ruim, porque tu não vai ter atenção, tu não vai ter atenção para os pontos onde tu realmente precisa focar, sabe? Tu vai ter um cara de DevOps que vai programar mal e porcamente uma aplicação, vai fazer mal e porcamente um sistema de deploy num cluster mal e porcamente instalado, sabe? Na prática, a gente diz que utiliza DevOps, ou a gente tem um time inteiro de DevOps, mas que não está entregando nenhum dos valores que ferramenta certa, do momento certo, no local certo, e nem com o valor adequado para aquela situação, sabe? Ô, Cristiano, tem uma cortadinha. Você pode não, acho que não deu cortado, não. Eu que fiquei com a impressão errada. Desculpa. Acho que você. E daí vai acabar adicionando mais engrenagens numa roda, num contexto que não cabe, sabe? Que não vai fazer sentido. Não adianta contratar um DevOps achando que eu vou ter mais qualidade de código, ou vou ter melhor qualidade de entrega, ou vou ter mais segurança. Tu tem que contratar pessoas que tenham essas skills, sabe? Pessoas que que gostam de testar, pessoas que gostam de segurança, pessoas que gostam de automatizar coisas, pessoas que gostam de desenvolver, né? O DevOps tem isso também, tem o Dev no DevOps. Então, tem que contratar pessoas desse tipo, sabe? Não um DevOps, porque e daí jogando contra o DevOps Days, né? Não contrate DevOps, contrate pessoas que pensem ou que tenham a cultura de DevOps, sabe? Que gostam, é o desenvolvedor que gosta de entender como é que funciona a infraestrutura. É o cara de operações que gosta de entender como é que funciona a segurança, como é que funciona a arquitetura daquela ferramenta que está colocando no ar, sabe? E é isso, bom, né? Não, sensacional. Eu não responderia melhor. Tá louco, Fike. Então, o cara. Mano, se tem alguém que teria propriedade e deve me corrigir, é tu nessa história toda, seu safado. Para com isso.
Mano. Não, nem. Pode falar. Cara, nessa história toda, a gente acaba voltando ainda lá para a origem, né? Para o que a gente estava conversando lá no início. Por mais que a gente diga que a gente não deva contratar pessoas DevOps, né? A gente não tem que contratar um DevOps Engineer. A gente tem que contratar alguém que tem essa cultura, que tem esse entendimento, sabe? E daí a gente volta lá para a origem, né? O que essa pessoa precisa entender, ou precisa saber, ou precisa talvez entregar, né, para poder ser um DevOps Engineer, sabe? Ele vai ter que ser uma pessoa curiosa, sabe? Vai ter que ser, além de ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que saiba conversar, saiba dialogar com uma outra pessoa e principalmente saiba vender ou saiba entregar o valor, sabe? A gente precisa de pessoas que entendam de negócio, tenham consciência daquilo que estão fazendo, sabe? Porque daí talvez a gente entre numa outra linha de que a empresa também tem que ajudar nesse contexto, mas a gente precisa ter pessoas curiosas que queiram ou tenham aptidão em entender o valor daquilo que está sendo entregue, do negócio que está sendo entregue, sabe? E que saibam compartilhar aquilo com as outras pessoas, sabe? Então, é legal, é interessante que a gente não precisa ter uma comunidade entre empresas para poder entregar valor. Uma comunidade dentro da própria empresa, sabe? Dentro do próprio time, onde as pessoas troquem informações, troquem conhecimento e principalmente troquem consciência daquilo que elas estão fazendo, sabe? Talvez eu vou estar, que nem eu te comentei lá em off, que essa semana está sendo uma semana bem intensa no trabalho, porque eu estou focado tentando resolver um problema. Daqui a pouco, sei lá, o cara lá que trabalha na área de mobile da empresa, ele vai chegar para mim e vai pedir alguma coisa e eu vou veementemente negar a fazer aquilo, porque eu estou no meio do fogo tentando resolver um outro problema. Só que se ele não souber passar para mim a urgência daquilo, ou talvez a visão de negócio daquilo que ele está tentando entregar, né, ou se ele conseguir me passar essa visão, eu vou parar o que eu estou fazendo, porque talvez o dele seja mais importante, sabe? Essa troca de consciência, ela é muito importante dentro dos times, e pessoas de DevOps, elas precisam saber fazer isso, saber vender essa consciência, ou saber vender o valor daquilo que ela precisa naquele momento, sabe? Muito, muito mais, né? É claro que a pessoa vai ter que criar coisas, vai ter que resolver problemas, mas ela também precisa saber se fazer entender. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? E daí a gente volta para a comunidade. Sim. Tem que perguntar para você sobre como é que a pessoa que veio aí tá ainda nesse, seja SRE, sysadmin, mas ainda tá naquele modelo mais tradicional, e ele, quando a Zebia Labs lançou lá a tabela periódica do DevOps, eu falei assim, meu Deus do céu, tem que aprender tudo isso. Aí a Cloud Native foi lá e montou, falou, não, mas essa aqui é a minha, ó. Tem lá 100 e cacetada serviços, produtos, tecnologias. Putz, e agora? Eu aprendo o quê? Para ajudar a modernização da empresa, para conseguir um emprego melhor, mais aderente aí com as tecnologias que estão na nuvem, o que o pessoal fala assim, não, agora é tudo Cloud Native. Qual que é a dica que você dá? Eita, cara, essa aí, meu Deus do céu. Cara, eu sempre, as coisas que eu aprendi até hoje, as ferramentas que eu aprendi até hoje, infelizmente, ou talvez felizmente, foram para resolver algum problema, sabe? Infelizmente, eu nunca, por que eu digo infelizmente? Porque eu nunca consegui parar, não, eu também não, se eu quisesse parar, eu teria parado para fazer, mas eu nunca tive vontade de criar alguma coisa por eu mesmo, pelo Mato Fino mesmo, sabe, pelo Cristiano mesmo. Eu sempre estudei ferramentas para poder resolver um problema, não para
criar uma solução do nada. Então, as coisas que eu tinha que resolver ou eram problemas pessoais, problemas, né, como é que eu faço para subir um container aqui que eu quero para resolver alguma coisa, o que eu preciso fazer? Então, é um problema meu. Como é que eu subo um cluster lá para na empresa para poder resolver um problema de não sei o quê? Então, é um problema da empresa. Então, eu sempre trabalhei para poder resolver esses problemas. E daí, para isso, eu tive que estudar justamente para entender qual era o problema que eu estava tentando resolver, né, qual o problema raiz que eu estava tentando resolver e qual seria a melhor solução naquele momento para aquilo que eu estava tentando resolver, sabe? Então, para as pessoas que, né, você falou ali, pediu uma dica do que estudar para essas empresas Cloud Native. Eu acho que, basicamente, entender o problema que essas empresas estão tendo e trabalhar nesse problema. Talvez não necessariamente estudar Prometheus, não necessariamente estudar Kubernetes, estudar Ansible, mas entender a dor que elas estão tendo, ou a dor que tu está tendo agora, sabe? Talvez a tua empresa, neste momento, precisa escalar máquinas. Como é que ela vai conseguir fazer isso agora na Black Friday? Ela pode comprar servidores físicos, instalar lá fisicamente, tu formatar eles durante uma semana inteira, ou tu pode rodar um Ansible da vida para poder fazer essa configuração inteira, sabe? Ou alguma outra ferramenta para poder automatizar isso. Ou ainda, como é que eu vou saber quantos acessos eu tenho ao meu site, sabe? Para poder estimar uma infraestrutura para a semana que vem na Black Friday. Cara, instala alguma ferramenta de log para poder ler log e tenha isso em forma de gráfico para tu poder saber dessa informação, sabe? Para quem está no tradicional, existem soluções novas do Cloud Native, do mundo Cloud Native, que vão te ajudar, sabe? Que vão resolver esse problema, essa tua dor, sabe? E para quem talvez já está nesse mundo Cloud Native, o caminho talvez seja ainda menor, porque muitas soluções já são integradas, né? Então eu não preciso me preocupar muito em como adaptar uma ferramenta para... Não, várias ferramentas, várias empresas já estão na nuvem, as soluções se encaixam perfeitamente, sabe? Então só tem que botar lá uma nova trigger em algum lugar, já tem que adicionar um novo botão, você tem que dar um novo ponto barra configure e vai tá funcionando, sabe? Por exemplo, eu quero observabilidade, né, que é também uma das palavras que as pessoas falam muito. Cara, como é que eu vou ter isso numa empresa, como é que eu vou ter isso na plataforma que eu tenho hoje na nuvem lá? Eu posso usar as soluções da própria nuvem para poder ter essa observabilidade do que está acontecendo, sabe? Vou usar um mesh de alguém, vou usar um serviço de alguém que já está lá, sabe? Eu só preciso plugar a minha plataforma. Então eu preciso entender se eu realmente preciso desse tipo de informação, se é uma dor aquilo, e aplicar, sabe? Basicamente entender a dor e aplicar o remédio certo para aquela dor, sabe? Complexo, né? Que não tem resposta pronta, né, cara? Tu poderia falar, não, faz Kubernetes, estuda tal coisa, isso, tal coisa. Daria para listar aqui, vamos lá, 15 ferramentas, né? A gente começa com Linux, que é essencial para tudo, daí depois a gente vai para redes, porque nuvem é cloud, né, na rede, SDN é uma outra palavra interessante, né? As redes definidas por software, e daí vão para cluster usando o modo tradicional, Hyper-V, Zen, KVM, ou talvez cluster de container com Kubernetes, com Swarm, por que não, né? E, cara, daí o céu é o limite, né? É o limite, não tem fim, cara. Bom, é uma coisa bem, bem legal. E só finalizando essa parte de entender as dores, eu eventualmente eu gosto de pegar problemas específicos de outras empresas ou de outros ambientes para poder resolver. E eu gosto de aplicar essa mesma metodologia, sabe? Que dor tu tá tendo? Meu site está caindo. Tá aí. E tu tem aonde eu consigo ver o que está acontecendo? Tu não vê porque eu não sei, eu só sei que meu site cai.
sabe? Então, a gente começa com essas perguntas chaves e daí a gente vai desenvolvendo as soluções em cima, sabe? Beleza, tu não sabe o que está acontecendo, então vamos instalar algum tipo de monitoramento para ver como é que está o uso de CPU e memória dessa máquina, pelo menos aí. E daí a gente pode começar com alguma coisa mais... A gente pode começar com o tradicional, com Nagios, Zabbix, ou a gente pode começar com uma ferramenta um pouco mais hipster e DevOps da vida, né? Prometheus, Grafana, essas coisas. Então, essa ideia de atacar os problemas, de entender os problemas e atacar eles, para mim tem tido resultado. Só que, de novo, infelizmente, é a forma como eu aprendi a viver e a trabalhar, né? Sim, mas é um bom exemplo, né? Pode ser cada um pode seguir um caminho diferente, mas é um bom exemplo. Isso aí. Bom, Cristiano, a gente vai chegando perto dos finalmente, assim, então, tipo, eu sempre peço para trazer umas dicas, aí você tem alguma para dar? Dicas, cara, como eu falei lá no início, né, eu comecei, meu primeiro emprego de verdade foi com Linux. Cara, Linux, para quem está começando, para quem a primeira impressão, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que foi ótimo. Vai ser sempre ruim. Porque é uma tela preta, é um sistema com interface difícil, ou alguma coisa que não funciona, sabe? Então, a gente sempre acaba esbarrando nisso. No meu primeiro emprego, lá, como eu falei, não foi diferente, né? Eu nunca tinha mexido, sempre eu achei difícil, achei complicado. Imagina lá em 2008 como é que não eram as interfaces gráficas, né, que a gente tinha na época. E tinha vezes, cara, que eu pegava e ia pro banheiro da empresa, né? E, cara, eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou desistir, cara, eu vou desistir. Eu vou ali, eu vou pedir demissão, eu vou voltar a fazer pão, cara. Porque pão eu sei fazer muito bem. Com pão eu sei mexer. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu pensava, tinha muito isso. E, cara, eu acho que o que eu posso dar de dica é seja persistente ou seja resiliente, a palavra que mais couber no teu contexto agora. Porque se eu não tivesse persistido, eu talvez não tivesse conhecido pessoas tão legais, né, quanto o Fike, o Boina, o Gomex, o Somatório e mais uma porrada de gente que eu conheço, e eu vou falhar a memória agora em falar. Mas se não tivesse persistido lá, né, se não tivesse insistido, é difícil, mas eu vou conseguir entender isso aqui. Sabe? Se eu não tivesse persistido lá no início, eu não teria, talvez, mudado a minha vida, ter conhecido tantas pessoas legais e talvez ter contribuído com o que eu sabia, com o que eu sei, para a comunidade, sabe? Para as pessoas que fazem parte da comunidade, sabe? Então, para mim, não desistir, ou seja, ser persistente, para mim é uma dica importante, sabe? Seja para quem está tentando acessar a interface do SUS, ou para quem está tentando resolver um problema de IA hoje em desenvolvimento. Sensacional. Muito bem. E vou contar o que eu assisti e recomendo, se vocês tiverem Amazon Prime, é o filme, a última temporada do Preacher. Preacher é um seriado americano, mas a origem dele é nos quadrinhos. Eu sou fã de quadrinhos, então eu acabei gostando. Eu não lembro se o final é exatamente igual aos quadrinhos, porque a última parte dos quadrinhos eu não assisti. Mas é legal. Precisa ter sangue forte para ver sangue. Mas é legal. Enfim. Bom, e qual que é a sua, Cristiano? É aí de filme, de livro? Cara, livro, Guia do Mochileiro das Galáxias. A melhor coisa do mundo. Pelo amor de Deus. Eu sei, é idiota, é pastelão. Talvez algumas pessoas vão chamar de pastelão. Mas, cara, é uma visão de mundo que é muito bom. É muito bom. 42 é a solução. 42. A resposta para tudo é 42. Cara, de filme,
Eu gosto muito da. Me desculpem, mas eu vou ter que falar a versão português, que é 1 milhão de maneiras de pegar na pistola, uma coisa assim. Cara, é um filme muito bom, cara. Eu gosto de filme pastelão, eu gosto de coisa pastelona. Então é um filme meio pastelão também, mas é muito, muito bom, sabe? É, não vou dar spoiler, não vou contar como é que é, mas acho que deve estar na Netflix, Amazon Prime, essas coisas tudo aí, hoje em dia deve estar. É muito bom também. Eu adoro mesmo. E você deixou uma referência de música aqui. Ah, cara, música talvez. Eu acho que talvez seja a música mais esquecida da Legião Urbana. Eu duvido, eu aposto se alguém conhecer essa música, deixe nos comentários em alguma rede social do Fike aí que eu vou pagar um fardinho de cerveja. Não, mentira, não vou, né? Senão 20 pessoas vão dizer eu tô falido daí. Mas é Metal contra as Nuvens do Legião Urbana, cara. Na minha opinião, a música mais longa do Legião Urbana, né? Porque tem mais em versos e frases, ela é mais longa, mas é talvez a mais esquecida, sabe? Eu acho muito linda aquela música. Eu não tô lembrando da letra agora, mas eu já eu não vou cantar aqui, Fike. Eu não vou cantar. Eu gostaria muito de cantar, mas eu não vou cantar, senão já era. Vai falir. O podcast vai falir. Não, mas tá aí no aplicativo de música aí por assinatura, com certeza tem. Mas Legião Urbana é fantástico, sou fã. É isso, galera. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer. Capaz, eu que agradeço aí o momento de troca. Isso porque a gente nem falou de X gaúcho. Nossa senhora. X, meu Deus, cara, tu é muito desgraçado. Que vontade de comer X, mano. Tomar fruque. Tomar fruque. Toda vez que eu vou pra Porto Alegre, a galera, não, vamos sair, vamos pra no céu. Eu falo, não, galera, pode ir pra onde vocês quiserem. Eu vou no Cavanhas. Depois eu vou pra qualquer outro lugar. Boa. Então é isso, galera. Obrigado aí e espero vocês até a próxima.